Queridos amigos, o lar é um santuário da vida. É um novo dia hoje, nova tarde, repleta de esperança em nome do amor do Pai Celeste. Esta é a Rádio Comunitária Vida Nova 104.9 MHz FM, apresentando o programa independente Evangelho no Lar, sob as bênçãos de Jesus de Nazaré, conscientes, todos nós, de que a maior caridade que os filhos do Eterno podem realizar nos postulados do homem de Nazaré é a divulgação da sua abençoada doutrina. Sob esta luz aurifugente e ao som da Ave Maria, homenagem a Maria Santíssima, mantém-se os contatos com os corações das famílias amorosas no programa das memoráveis tardes de sábado com o Evangelho no Lar, em nome do Divino Pastor, pedindo a Jesus que nos abençoe agora e por toda a eternidade. Queridos amigos, nossas cordiais saudações. Estamos rigorosamente no nosso horário. Parece que seria uma implicância de nossa parte a gente ter esse método de respeitar o horário. Entretanto, eu lembro aos amigos que Emmanuel, quando foi trabalhar com Chico, ele propôs 3 condições para serem trabalhadas com ele desde o início. E o Chico, graciosamente, falou, mas só 3 é fácil. Qual é a primeira? Aí disse Emmanuel, disciplina. Ele falou, tudo bem. E a segunda? Disciplina. Nossa. E a terceira? Disciplina. Então, até hoje, nós fazemos um copyright. Obedecemos a disciplina de casa, a disciplina da nossa casa espírita, porque os espíritos não estão aí à nossa disposição. Eles têm muita coisa para fazer. Nós precisamos trabalhar e respeitarmos o horário. Dito isso, queridos amigos, eu dou as boas-vindas a todos, dos dois lados da vida, porque não somos só nós encarnados, mas também aqueles que nos acompanham, nossos parentes, nossos anjos da guarda. Eu sou egresso, viu, doutor? Nesta encarnação, eu sou egresso da Igreja Católica. Eu sempre fui daqueles que se bateram no peito, sou apostólico, romano, nem sabia bem o que era romano, mas então apostólico romano, tá bom. Mas depois eu, com o tempo, aprendi que o nosso Pai Celeste é o único, é para todas as religiões do mundo. Então, eu estou dizendo isso porque os anjos da guarda, que são os nossos amigos espirituais, estão sempre conosco, atentos. Boa tarde, esse sorriso bonito, seja bem-vinda. Então, é uma alegria imensa ter vocês aqui conosco e, por essa razão, eu dou as boas-vindas a todos vocês, a fim de que nós possamos cumprir com os nossos deveres retamente. E é dessa maneira que, apesar das injunções necessárias que ocorrem para ser um sinal de alerta, eu dou as boas-vindas a todos vocês, agradeço imensamente a presença de cada um, agradeço a companhia dos mentores, que são os responsáveis por essas atividades aqui no Paz e Amor, e é com eles, com Jesus, por Jesus e em Jesus, que iniciamos o trabalho. Por isso digo, eu pela voz articulada, vocês podem, na sensibilidade dos vossos corações, dizerem, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal,
porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Assim, queridos amigos, abertos os nossos trabalhos, habitualmente nós costumamos entregar um pequeno presente, um mimo para vocês. E eu acho muito aprazível isso, porque é uma lição de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles diz assim: nunca permita que alguém se afaste da sua presença sem levar uma grata recordação. Olha, que coisa linda. Meditando sobre isso, eu cheguei à conclusão, sabe, doutor, por que isso? Porque assim, hoje, toda vez que nós nos reunimos, ou quando nos encontramos com um amigo, um parente, etc., aquilo marca a nossa individualidade. Quando acontece de você ter um desatino ou se enraivecer mesmo com o outro, aquilo fica uma mágoa no seu coração. Passados 5, 8, 10 anos, você fala: nossa, eu não gosto dessa pessoa. Você guarda o rancor. Entretanto, o lado oposto é verdadeiro. Quando você, no dizer Joana fala, não permita que ninguém se afaste de sua presença sem levar um momento da grata recordação, significa dizer que foi muito bom eu ver vocês. Pode parecer que não tem sentido, vocês entram e falam: oi, seja bem-vindo, que bom, que sorriso lindo, não foi que eu disse para você? Isso marca a gente, e daqui a 20 anos marca também. Então, Joana está com essa absoluta certeza. Nunca permita que a pessoa saia contrariada da sua presença, não leve uma grata satisfação, um nome, um elogio, cabelos brancos assim, como alguém que eu conheço. Fico com inveja. Não é, Ademir? Ademir está ficando também assim. Mas isso tudo para descontrair. Eu estava dizendo que eu trouxe um presente para vocês. Está aqui, ó. É muito lindo. Eu quero dizer o seguinte: chama Lições de Vida. E diz assim: quando entrarmos na faixa dos sinais de alarme, né? Quando entrarmos na faixa da impaciência, quando acreditarmos que a nossa dor é maior, quando comentamos o lado menos feliz das pessoas, ou quando reclamamos apreço e reconhecimento. Ora sim, quando entramos na faixa da impaciência, nós já estamos acreditando que a nossa dor é a maior do mundo. Nós nos esquecemos que tem muita gente no hospital com câncer, com dores atrozes, pessoas com filhos autistas, enfim, aqueles que estão guerreando, aqueles que estão trabalhando. Quantas pessoas? Porque acha que a nossa dor é a maior do mundo e o Senhor da vida não faz nada para nos acarinhar o coração. Quando argumentamos os lados menos felizes da pessoa, a gente gosta de falar mal dos outros, aí por isso, por aquilo, sem aplicar aquilo que o Ayrton chama com muita propriedade, a indulgência. Nós não somos indulgentes com os outros. Isso quer dizer, você não sabe o que está acontecendo na vida dos outros. Você não sabe se ele está triste, se ele está amargurado, se ele veio de um sepultamento, ou se o fogão está sem lume, os filhos estão passando fome. Ora, nós não sabemos. Se fizermos um exercício vulgar ou simples aqui, tomemos como referência qualquer objeto, um livro. Você olha de um lado, é de um jeito, do outro é de outro. Então, não vamos criticar. Daí, quando reclamamos apreço também, é reconhecimento. Sabe, é bom dizer para a esposa: minha esposa é uma cascavel. Eu brincava muito com a minha sogra, né? Eu falava: minha sogra, eu quero te matar. Brincadeira, né? Mas eu tinha uma reserva contra ela. Depois, aprendendo o Evangelho, eu acabei descobrindo que não era ela que era perversa, era eu.
Por que isso, amigos? Eu falo assim de forma hilária, vocês falam, achando graça. Não, mas é porque a minha ignorância era tão grande que eu não estava meditando que se não fosse ela, não me daria a filha. Se não me desse a filha, não me daria os meus netos. Sabe, eu comecei a descobrir a vida bela, colorida e consentida. Então vocês vão lembrar, vão levar hoje a mensagem dessa recordação de que nós estamos falando. E eu aproveitei, né? Eu pus aqui embaixo para vocês, olha lá. A paciência, para tudo isso que nós estamos falando, é instrumento de amor. Olha, gente, a paciência é instrumento de amor. Não brigue com ninguém. Jesus não recomendou a gente brigar com ninguém. Ao contrário, ele disse com tanta propriedade, os meus apóstolos, como nós somos apóstolos são seguidores, se conhecerão por muito se amarem. Então, gente, vocês vão levar esse presente. A dona Cristina é nossa auxiliar para os assuntos aleatórios, né, do bem e do amor. Ela vai distribuir para todo mundo. Dito isso, e para ser atento ao nosso Evangelho, nós vamos hoje falar, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Eu vou começar a leitura dizendo, não se acende uma candeia para colocar sobre o alqueire, mas a colocam sobre um candeeiro, a fim de que não creiai todos que estão em casa. Desculpe, eu vou repetir para ser fiel ao texto. Não se acende uma candeia para a colocar sobre o alqueire, mas a colocam sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão sobre a casa. Evangelho segundo São Mateus. Não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entram vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, e nem nada de oculto que deva ser conhecido, que não deva ser conhecido, e parecer publicamente. Evangelho segundo São Lucas. Seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe, por que eles falais por parábolas? Ele respondendo disse, porque vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando disse, vós escutareis com vossos ouvidos, e não ouvireis. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido, e seus ouvidos se tornaram surdos. E eles fecharam seus olhos, de medo que seus olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam, e seu coração não compreenda, e que estando convertidos, eu não os cure. São Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 15. Admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sobre o alqueire, enquanto que ele mesmo oculta, sem cessar, o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos, eu lhes falo por parábolas, porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento. Mas a vós eu vos digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso, indica o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem a possam ver.
não significa que é preciso inconsideradamente revelar todas as coisas. Todo ensino deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem as esclarecer. Como ocorre o mesmo com os homens em geral, com os indivíduos, as gerações de sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir a ser tempo, e o grão semeado fora da época não frutifica. Mas o que a prudência manda obrigar momentaneamente deve ser ou mais tarde ser descoberto, porque chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens tornam eles mesmos a luz viva. A obscuridade dispersa. Deus lhes dá a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar sobre fé. E é então que não se deve colocar a candeia sobre o quê? Porque sem a razão, sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Queridos amigos, o momento é de gratidão ao Senhor da vida, para nós podermos comentar atrevidamente o Evangelho. Digo assim atrevidamente não como ofensa, mas porque Jesus deixou explicadinho, item por item, como fala o Evangelho de São Lucas e São Mateus também. Por que digo isso? Porque Jesus falava por parábolas para que nós todos pudéssemos compreender de acordo com a evolução de cada criatura humana. Dessa maneira, ainda que pareça difícil ou incompreensível nós nos alvorarmos a falar sobre o Evangelho, é a oportunidade que o Senhor da vida, o Mestre Jesus, nos dá para que nós possamos exercitar o que vai no nosso coração, o que nós sentimos, como que apreciamos a lição, porque vocês, nós, eles, elas, todos, ouvindo também pela audição se aprende a música, o clima, o ambiente, e é por isso que nós então pedimos licença para fazer um comentário do momento, aquilo que toca o nosso coração. E é por essa razão que eu peço sempre ao Ailton que inicie com o seu comentário sobre o Evangelho, a fim de que esclareça no seu ponto de vista este Evangelho da candeia sobre alqueire, porque parece trivial, mas, meu Deus, ninguém de nós aqui vai colocar uma luz aqui embaixo da mesa. Não é verdade? Hoje nós estamos já expert nisso. A luz coloca lá em cima, não embaixo da cama. Então veja como Jesus falava bonito, né? Gente, vocês podem acender uma luz, naquela época nem tinha luz. Vocês podem acender uma luz, uma vela, uma lâmpada, põe aqui no alto, para que todos possam ver. É isso que estão fazendo conosco, que os bons espíritos fazem conosco, que a bênção de Jesus faz conosco. Nos permite falar sobre o Evangelho. E é dessa maneira que eu vou passar a palavra para o Ailton, para que ele faça os seus comentários sobre essa candeia que hoje nós estamos experimentando, para nós colocar no lugar certo, viu? Aproveite a melodia também, porque isso é um aprendizado que vem também ao mesmo tempo com as palavras, vem esses aprendizados. Professor, por favor. Muito bem. O tema de hoje, né, candeia sobre o alqueire. O alqueire é a palavra que a gente conhece, mas conhece como uma medida métrica, né? O alqueire, terra com tantos alqueires, etc. Mas aqui nessa questão, o alqueire seria como se fosse um cesto, né? E candeia sobre o alqueire seria, porque então é a luz da época, aquela luz, né, simples, mortiça, que luz de vela, né? Aqui, vela só apareceu depois de um tempo também, que é derivada do petróleo, né? Mas
Era uma luz simples que iluminava a noite, né? E como que o Evangelho fala, que adianta você ter uma luz se ela ainda é pequena, como era na época, e ainda esconder essa luz quando caiba de um cesto, quer dizer, perdeu totalmente seu sentido. E trazendo aqui a luz do Evangelho para nós hoje, claro que aí é dito por ele, e falando especificamente sobre o conhecimento, falando sobre o nosso interesse em conhecer as coisas dentro da realidade como elas realmente são. E isso fica bem explicado aqui, quando os apóstolos perguntaram, né? Aqui na terceira do Evangelho aqui de São Mateus, se aproximando disseram, por que lhes falais por parábolas? Ele respondendo, disse, porque para vós vos foi dado conhecer o mistério dos reinos dos céus, mas para eles não foi dado. Os apóstolos na época eram mais esclarecidos, né, do que o povo como um todo. Porque o povo, os judeus, eles tinham lá os seus livros sagrados e seguiam tudo aquilo que Moisés deixou, etc., que a gente bem sabe. Mas Jesus veio trazer algo novo. E aquilo que é novo para nós sempre desperta em cada um de nós, queiramos ou não, um certo receio. Né? Tudo que é novo, que vem mudar um pouco aquilo que a gente está acostumado, é uma novidade, tá? A gente fica sempre com aquele pezinho atrás. E ele chegou e trouxe algo, vamos dizer não novo, mas algo absolutamente novo, totalmente novo. Inovando o pensamento, essa era a intenção dele, a época, como a gente bem sabe, de renovar, de inovar dentro dos pensamentos de cada um. Sobre qual que era o papel no mundo, o que poderia realmente fazer para aquilo que eles conheciam como alcançar o reino dos céus. Porque para o povo da época, o importante realmente era isso, que era alcançar o reino dos céus, pregado por Moisés. E para alcançar o reino dos céus, você tem que fazer assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo lá. Tanto que ele trouxe lá os 10 mandamentos, uma necessidade absoluta, porque, pela palavra do Pai, né, estabeleciam ali limites para o que aquele povo, naquela época, podia fazer. Você não vai matar, você não vai roubar, etc. E Jesus veio também não mudou nada disso. Só que ele ampliou de uma maneira absoluta o que, na realidade, os 10 mandamentos queriam dizer, né? Dizendo, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Ninguém, vamos dizer em sã consciência, né, gosta mais de nós ou tem mais respeito por nós do que nós mesmos. Então, esse é um imenso desafio, né? Não faça ao próximo aquilo que você não quer que te faça. Ou ama o próximo como a ti mesmo. Mas tudo isso, como ele disse, né? Mas de que maneira que eu vou amar o próximo? O que eu preciso fazer? Né? Os mandamentos já estavam ali, eram um indicativo. E amar ao próximo como a si mesmo é não desejar absolutamente o mal ao próximo, é não fazer o mal ao próximo, é não querer se vingar, não querer prejudicar, e a gente sabe bem disso. E o que ele trouxe à época, o que era? Conhecimento. Ampliar o conhecimento, ampliar, né, a maneira como aquele povo, à época, precisava encarar o seu papel na vida, como nós ainda fazemos hoje. Né? O conhecimento que a doutrina nos traz. E que grande conhecimento a doutrina nos traz, e que é uma dificuldade imensa para cada um de nós, essa é a realidade. É simples, você é responsável por aquilo que você faz. Absolutamente responsável por tudo que você faz. Ninguém vai pagar por aquilo que você faz nessa existência com base nas leis divinas. Claro que pelas leis dos homens, né, é aquilo que a gente sabe. Mas pelas leis divinas não tem saída. Somos responsáveis pelo que fazemos, sim. Podemos ter o perdão dos homens, podemos ter a graça do presidente perdoando meus erros, né? Vou para a cadeia, vou te conceder a graça, perdoado, volta à tua vida. Pronto, ele faz. Entre nós. Mas, e o que foi feito e que ofendeu a lei de Deus? Não tem jeito. Isso nós temos a responsabilidade. E aí vem essa grande questão. Ao trazer essa responsabilidade para nós, é que é um dos entraves, vamos dizer assim, para que a doutrina, o espírita, possa ir ocupando o seu devido lugar.
Porque muitos não aceitam. Porque muitos, quando se fala isso, você é responsável por aquilo que você faz, ele vai se lembrar de que foi dito para ele que se você, na hora que você morre, você pede perdão, você se arrepende, você está perdoado e pronto, você já vai para o céu. O que é mais fácil? Acreditar realmente nesse postulado? Ou acreditar que você é absolutamente responsável por aquilo que você faz? E a partir do momento que você é responsável por aquilo que você faz, é como está no próprio Evangelho. Enquanto você não pagar o seu último centavo, você vai ser responsabilizado. Esse é um dos ensinamentos. Essa é uma luz que não está escondida embaixo da alqueire. E essa luz atrapalha a visão de muita gente. A hora que a gente se descortina, coloca essa luz, tira-se, né? Ela está escondidinha lá, a hora que volta, pronto, cega um monte de gente, aí fico cego, já não quero mais isso, eu vou para o meu canto. E eu abrindo aqui, uma dessas coincidências, né? Pegando o marcador que foi colocado aqui entre tantos aí, está aqui um postulado, uma colocação de Emmanuel. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Seu conhecimento. O que ela quer dizer? O quanto que ela facilita a nossa vida é divulgarmos. Deixar nós falarmos. Hã? Ainda que com a nossa ignorância, como eu externei, deixar nós falarmos. Não Então, que nós temos que acrescer nada, não. Mas outro detalhe, né, que inclusive está aqui, é essa questão de você estar pronto para você ouvir a realidade ou a verdade. Né? Porque mesmo aqueles que, como eu falei aqui, você descortina a doutrina, fala, olha, é assim. Em resumo de tudo que a doutrina nos coloca, é você responsável por, absolutamente dentro da lei de Deus por aquilo que você faz. Ponto. Essa é uma luz que saiu debaixo do alqueire, mas que a pessoa, quando escuta falar isso, essa luz vem e cega, atrapalha, não consegue enxergar, não consegue ver, não consegue andar sobre essa luz. Não está pronto. É o que a época Jesus fez. Porque ele falava por parábola, contava histórias, mas o fundo das parábolas, todas as histórias que ele nos conta, é a realidade que hoje nós sabemos. Enfrentamos, e queiramos ou não, todos nós temos muita dificuldade em abraçar. Não vou nem dizer 100%, né? Mas uma boa parcela daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente sabe. Então, queridos amigos, eu gostaria de dar uma missão para o nosso amigo João, uma missão difícil, porque é sintetizar em poucas palavras, porque o João não fala muito, e também não pode falar muito, porque o nosso tempo é curto, mas eu gostaria que ele externasse, pelo menos, um pouco, sobre aquilo que nós falamos. O Ayrton fez uma colocação tão bonita e me tocou muito o coração. Eu quero dar uma oportunidade para ele falar. O que você achou disso? Na realidade, eu enxergo também um pouco dessa maneira, né? Essa candeia aqui, acesa em nossas mãos. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir, e olhem os que têm ouvidos para ver. Leiam, sintam dentro da alma a grandeza dessa luz. É o que nós temos que buscar. É o que o Jaime falou e o que o Ailton está falando. É isso que eu queria acrescentar, Jaime. Muito bem. Eu queria aproveitar então para, ao som desta melodia, eu não sei a vocês, mas eu quero dizer que eu olho para a fisionomia de vocês e é como se eu estivesse vendo uma luz de tal a sensibilidade que aflora em cada um de nós. É maravilhoso. Essa música nos ajuda a isso. Por isso, nós vamos agora ter um momento de intimidade. Intimidade com quem? Com Jesus. Como assim? Nós vamos aqui no Centro Espírita da Paz e Amor. Alguns têm mediunidade da visão, outros não têm. Outros têm a sensibilidade, não é, Ademir? De perceber. Eu percebo, às vezes, na fisionomia da pessoa, na postura, esse jeito.
Então, é um momento sublime do nosso Evangelho. Nós falamos sobre a candeia, todo mundo sabe. A nossa luz tem que estar iluminando. Jesus o disse: vós sois luzes, tudo o que faço, vós podeis fazer. Então não temos que ter vergonha de falar sobre o Evangelho, temos que ter alegria de vir a esta casa. E por essa razão, nós agora temos que manter esse contato direto com Jesus e por Jesus. Então vocês se aproveitam, enquanto o Ayrton faz a prece de gratidão por estarmos todos reunidos aqui, e ao som desta melodia, todos, por favor, procure reunir em seu coração aquilo que vocês querem. Por quê? Porque Jesus asseverou que tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome, Ele vos dará. Oh meu Deus, o que será que cada um de nós quer? Eu tenho meus desejos na intimidade do meu coração, claro, com a família, com a minha filha doentinha, com a minha esposa, com os que trabalham comigo, com as minhas responsabilidades da vida, com as minhas preocupações de doença ou de envelhecimento. Cada um de vocês tem necessidade de um pedido. Fale com o Pai por intercessão de Jesus. Diga ao Pai: Jesus, me ajuda, estou meio debilitado, estou um pouco sem fé, gostaria de um emprego, gostaria de estar com o coração brando e pacífico. Falem, amigos, aquilo que vocês quiserem no sentimento da sua alma. Por quê? Porque o seu anjo da guarda depois vai coletar no centro de sua memória os seus sentimentos, os seus pensamentos, vai colocar em uma salva de prata, em uma bandeja de prata, aqui num simbólico altar nesta mesa, e depois vão ser atendidos esses pedidos, tudo que pedires ao meu Pai, Ele vão nos dará. Claro, amigos, nós não vamos pedir para roubar ninguém, para matar ninguém, para fazer o mal a ninguém. Vamos pedir então àqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos orfanatos, embaixo das pontes, aqueles, Senhor, que ainda não aprenderam a colocar a luz do amor para cima. Por isso, enquanto o Ayrton for declamando a sua poesia que vem das profundezas da alma, vocês mantenham esse silêncio, essa intimidade com Jesus. Sintam o perfume de nardo, o perfume que Jesus usava, e aproveitem para manter-se nesse estado, para depois fazermos o nosso fechamento, entregando o ósculo do amor a todos, e que possamos sair todos em paz, com a água fluidificada, purificando o nosso coração. Que o Mestre esteja conosco agora e para sempre. Fechemos nossos olhos, querendo nos tranquilizar o corpo, tranquilizar a mente. E assim, abertos, como sempre devemos estar ao amor do nosso Pai, devemos nosso pensamento agradecendo a vós, Pai, nosso Criador do Universo. Nós aqui reunidos mais uma vez em seu nome, vos agradecemos pela vida, vos agradecemos pela misericórdia que tens para conosco, assim, a nos dar mais esta oportunidade, entre tantas que já nos deu, entre tantas que assim acreditamos ainda nos dará, de estarmos juntos, de procurarmos com nossas atitudes, utilizando sim essa luz à nossa frente, essa luz que ilumina nosso caminho, utilizando a ela para o nosso próprio progresso moral, espiritual, entendendo quão importante é estarmos juntos, quão importante estarmos em nossas famílias, com as pessoas certas, no momento certo, nesse exato instante. Porque temos compromissos, bem sabemos,
e queremos o mais rápido e com muito amor resgatá-los, para que possamos ir planificando espiritualmente a cada um de nós. Que possamos, Pai, aproveitar essa luz na aceitação de seu amor para conosco, na divulgação de seu amor para com todos os seus filhos. Por isso, nós nos agradecemos e pedimos suas bênçãos sobre todos nós aqui reunidos, sobre nossas famílias, sobre a equipe espiritual da casa e tantos irmãos que estão conosco nesse instante, sentindo a suave vibração de seu amor sobre todos nós. E que esse amor, sim, abra nossos olhos, abra nossa mente, nosso coração a todos os seus ensinamentos e a tudo aquilo que esperas de cada um de nós em nossa caminhada. Abençoa todos os seus filhos, Pai, todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, que sua luz possa, assim, equilibrar o corpo físico, equilibrar, tranquilizar o corpo espiritual, nossa mente, harmonizando a todos nós, para que esse amor, essa harmonia, levemos pelos nossos caminhos aos nossos lares, abraçando aqueles que lá estão, abraçando a todos os irmãos pelo caminho, distribuindo fortemente esse amor, essa luz, essa paz. Olhai, sim, com a compaixão que sempre tendes conosco, para todos os nossos irmãos em grande sofrimento neste mundo, procurando a expiação de seus erros, abraçando as provas das dificuldades, como todos nós. Fortalece-nos em nossa caminhada, tão difícil que ela é e bem sabemos. Abençoa, assim, pedimos pelos dirigentes de todas as nações, para que se elevem acima do orgulho e da vaidade tão comum nestes cargos, e que se toquem pela necessidade do povo, de todo o seu povo, cada vez mais. Tantas bênçãos recebemos, tantas bênçãos agradecemos. Agradecemos a presença de Jesus em nossas vidas, nos amparando, nos intuindo, querendo sempre o melhor para todos nós. E quantas vezes já nos carregou em seus braços, momentos de desesperança, momentos em que nos fortaleceu. Por isso, obrigado também a vós, querido Mestre Jesus. Obrigado, equipe espiritual da casa, que sempre nos atende para que nos sintamos cada vez melhores. Tanto a vos agradecer, Pai, mas agradecemos sim, assumindo o compromisso de sermos cada vez melhores, cada vez mais observarmos as suas leis, suas recomendações e olharmos com mais carinho e desarmados para nossos irmãos. Obrigado, Senhor, e teu amor, tua paz, tua luz estejam conosco, por sua graça, agora e sempre. Queridos amigos, gostaríamos de finalizar esta parte do nosso Santo Evangelho, porque o nosso Evangelho continua até as 4 horas. Mas gostaria que vocês permanecessem neste parâmetro de alegria, de satisfação, porque nós vamos aplicar os passes magnéticos agora e vocês vão receber, mantendo esse estado, a luz de Jesus invadindo o corpo físico de cada um de nós, o nosso espírito. Após, tomemos a água frutificada e, em gratidão, saiamos com o coração brando e pacífico desta casa, levando a paz que Jesus deixou a todos nós. Mantenhamos a mesma posição de respeito, de agradecimento e de bênção. Obrigado, amigos.